Mistério das profundezas. Você já parou para pensar no que existe nas profundezas mais inexploradas do oceano? Imagine um lugar onde a pressão esmagadora é tão intensa que qualquer equipamento comum seria destruído em segundos. Agora, visualize essa escuridão absoluta sendo iluminada por uma explosão vulcânica, liberando magma, gases e minerais em um espetáculo que poucos têm a oportunidade de estudar. É exatamente isso que acontece quando um vulcão submarino entra em erupção próximo à Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. Esse cenário, que parece retirado de uma ficção científica, é mais real e importante do que imaginamos. A Fossa das Marianas, com mais de 11 mil metros de profundidade, é um dos locais mais inexplorados do planeta. Lá, onde até mesmo a luz do Sol não alcança, vivem seres que desafiam a compreensão científica, em um ecossistema moldado pela atividade vulcânica. Quando um vulcão submerso entra em erupção, ele altera a química da água, libera calor e forma novas estruturas geológicas. É uma transformação constante que, silenciosamente, influencia o planeta como um todo. O impacto desses eventos vai muito além da biologia marinha. O calor e os minerais liberados durante as erupções criam um ambiente favorável para micro-organismos chamados extremófilos. Eles prosperam em condições consideradas impossíveis, utilizando o processo de quimiossíntese para produzir energia. Esses micro-organismos não apenas nos ajudam a entender como a vida poderia existir em outros planetas, mas também são peças-chave para compreender a origem da vida na Terra. É fascinante pensar que, em meio ao caos de uma erupção vulcânica, surgem pistas sobre como tudo começou. Por outro lado, nem tudo é positivo. A liberação de gases como dióxido de enxofre pode criar zonas mortas no oceano, onde nenhuma forma de vida pode sobreviver. Além disso, quando grandes quantidades de magma e gases são liberadas, o deslocamento de água pode causar tsunamis devastadores. Um exemplo claro foi a erupção do vulcão Unga Tonga Unga Apai, em 2022, que gerou ondas sísmicas que percorreram o planeta. Agora imagine um evento semelhante acontecendo próximo à Fossa das Marianas, com sua localização estratégica no encontro de placas tectônicas. As consequências poderiam ser imprevisíveis. Os vulcões submarinos também têm um papel crucial na formação do relevo terrestre. A cada erupção, novos montes e até ilhas podem surgir. Foi assim que o Havaí, por exemplo, nasceu e continua crescendo. Mas quando essas formações acontecem a milhares de metros de profundidade, ainda há muito a ser descoberto. Os drones submarinos têm sido ferramentas indispensáveis nesse processo, explorando áreas que antes eram inacessíveis. Graças a essas tecnologias, descobrimos espécies como os snailfish, que sobrevivem a mais de 8 mil metros de profundidade, provando que a vida sempre encontra um caminho. E você sabia que os vulcões submarinos podem influenciar diretamente o clima do planeta? As partículas e gases liberados durante as erupções podem tanto contribuir para o aquecimento global quanto resfriar temporariamente a superfície da Terra. É um equilíbrio delicado que os cientistas ainda estão tentando entender. O que sabemos com certeza é que a interação entre os oceanos e a atmosfera é mais complexa do que imaginávamos, e eventos como esses são peças fundamentais nesse quebra-cabeça. Impactos invisíveis, consequências reais. A cada erupção de um vulcão submarino, a Terra revela um pouco mais de seus mistérios ocultos. Mas, curiosamente, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Esses eventos não apenas transformam o fundo do oceano, mas também podem alterar completamente nossa compreensão sobre o planeta. A interação entre placas tectônicas na região da Fossa das Marianas, por exemplo, é um verdadeiro espetáculo de forças geológicas. Esse encontro constante de placas gera uma atividade sísmica e vulcânica tão intensa que, às vezes, pode até afetar continentes distantes. Você sabia que essas erupções, embora invisíveis a olho nu, têm um impacto direto sobre a economia global? Imagine um tsunami gerado por um vulcão submarino. Ele não apenas destrói cidades costeiras, mas também interrompe rotas marítimas vitais para o comércio. Além disso, os depósitos de minerais formados durante essas erupções atraem cada vez mais a atenção de empresas de mineração. Esses recursos, como metais raros, são essenciais para a fabricação de eletrônicos e baterias, tornando o fundo do oceano uma fronteira econômica em disputa. Por outro lado, explorar essas áreas não é tarefa fácil. A pressão esmagadora e as temperaturas extremas desafiam até mesmo as tecnologias mais avançadas.
Submarinos e drones submersíveis são projetados especificamente para suportar as condições extremas das profundezas. Em 2012, o cineasta James Cameron realizou uma das descidas mais famosas à Fossa das Marianas, revelando um ambiente tão alienígena que parecia pertencer a outro planeta. Mesmo assim, sua expedição foi apenas o começo. Ainda há regiões inteiras do oceano que permanecem completamente inexploradas. Essas explorações também têm um valor científico inestimável. Em 2019, cientistas descobriram micro-organismos capazes de consumir metano, um gás que contribui significativamente para o efeito estufa. Esses seres, encontrados em fontes hidrotermais, poderiam ser a chave para desenvolver tecnologias mais eficientes na captura de carbono. Não é incrível pensar que soluções para grandes problemas ambientais podem estar escondidas em um dos lugares mais inóspitos da Terra? Além disso, a interação entre vida marinha e vulcões submarinos abre uma janela para o passado. Os fósseis encontrados em áreas vulcânicas submersas sugerem que eventos semelhantes ocorreram há milhões de anos, moldando a evolução da vida na Terra. É quase como se o fundo do oceano guardasse um registro vivo da história do planeta, esperando para ser decifrado. Mas isso também levanta uma pergunta intrigante. O que esses eventos nos dizem sobre o futuro? Será que esses vulcões poderiam desempenhar um papel importante em nossa adaptação às mudanças climáticas? O poder oculto dos vulcões submarinos. A influência dos vulcões submarinos no clima global é um tema de pesquisa fascinante, ao mesmo tempo, alarmante. Cada erupção libera uma mistura de gases que interagem com a atmosfera e os oceanos de formas complexas. O dióxido de enxofre, por exemplo, pode formar aerossóis que refletem a luz solar, causando um leve resfriamento da superfície terrestre. Por outro lado, o dióxido de carbono liberado pode contribuir para o aquecimento global. Esse equilíbrio delicado torna os vulcões submarinos um dos fatores menos compreendidos na dinâmica climática do planeta. Além disso, as correntes oceânicas podem ser alteradas por grandes erupções. Imagine uma enorme quantidade de calor sendo liberada em uma área específica do oceano. Isso não apenas afeta os ecossistemas locais, mas também pode modificar os padrões de circulação oceânica, que influenciam diretamente o clima em regiões distantes. Esses fenômenos são tão poderosos que alguns cientistas acreditam que eventos vulcânicos do passado podem ter contribuído para grandes mudanças climáticas na história da Terra. E não é apenas o clima que é impactado. Os vulcões submarinos são verdadeiras fábricas geológicas. A lava que se solidifica no fundo do oceano cria novas crostas terrestres, enquanto os minerais liberados alimentam ecossistemas únicos. Organismos extremófilos, que sobrevivem em condições extremas, prosperam nesses ambientes ricos em nutrientes. O mais impressionante é que esses mesmos micro-organismos podem ser a chave para descobertas revolucionárias na medicina e na biotecnologia. Substâncias extraídas dessas formas de vida extremas já estão sendo estudadas para o desenvolvimento de novos antibióticos e tratamentos para doenças crônicas. Por outro lado, explorar esses ambientes continua sendo um grande desafio. Equipamentos sofisticados, como veículos remotamente operados, são necessários para acessar essas profundezas. E mesmo com os avanços tecnológicos, a exploração ainda é limitada. A pressão esmagadora e as condições extremas tornam cada missão uma operação de alto risco. Ainda assim, cada nova expedição revela segredos que podem mudar nossa compreensão sobre o funcionamento do planeta. Quase quanto ao impacto humano, a mineração submarina, que busca explorar os ricos depósitos minerais ao redor de vulcões submersos, levanta questões éticas e ambientais. Como podemos equilibrar a necessidade de recursos com a preservação desses ecossistemas únicos? Essa é uma pergunta que cientistas, governos e empresas ainda estão tentando responder. Afinal, o que está em jogo não é apenas o futuro dos oceanos, mas o equilíbrio de todo o planeta. O futuro das explorações submarinas. Enquanto exploramos as profundezas do oceano, nos deparamos com um paradoxo. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda temos a descobrir. Apenas 5% dos oceanos foram explorados, e os vulcões submarinos representam uma fração ainda menor desse número. O que poderia estar escondido lá embaixo? Talvez novas formas de vida, recursos naturais inestimáveis ou até mesmo pistas para entender os segredos do universo. A conexão entre os vulcões submarinos e a exploração espacial também não pode ser ignorada. Ambientes como os encontrados nas fontes hidrotermais da Fossa das Marianas são semelhantes aos que acreditamos existir em luas como Europa,
de Júpiter, e Encélado, de Saturno. Isso significa que estudar os vulcões submarinos na Terra pode nos preparar para buscar sinais de vida em outros planetas. Cada nova descoberta aqui é um passo em direção a respostas maiores no cosmos. Mas antes de olharmos para as estrelas, precisamos compreender melhor o que está sob nossos pés. Sensores instalados em vulcões submarinos estão ajudando a monitorar a atividade sísmica e prever desastres naturais, como terremotos e tsunamis. Esses avanços podem salvar milhares de vidas, mostrando que o investimento em ciência e tecnologia tem impactos diretos no nosso cotidiano. É uma prova de que explorar o desconhecido vale a pena, mesmo que os resultados demorem a aparecer. Por fim, há a questão filosófica. O que essas profundezas nos ensinam sobre nós mesmos? A resiliência das formas de vida que prosperam em condições extremas é uma lição sobre adaptação e sobrevivência. Cada micro-organismo, cada formação geológica, é um testemunho da incrível capacidade da Terra de se reinventar. E talvez, ao explorar os vulcões submarinos, estejamos também explorando nossa própria essência, a curiosidade insaciável que nos leva a buscar o desconhecido. Se você também quer continuar explorando esses mistérios incríveis, inscreva-se no nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma aventura para descobrir os segredos do mundo e do universo. Afinal, o que é a curiosidade se não o primeiro passo para o conhecimento? Junte-se a nós nessa jornada fascinante.